Bom, dólar hoje, né, em forte alta aí contra o real, ele vai se aproximando, né, aliás, já está aqui no 5,70, né, que era provavelmente, nas últimas análises que eu mostrei, aliás, que eu vinha mostrando, que ele tinha recuperação até aqui, a abertura dessa barra do mês de novembro, né, foi essa barra que iniciou esse fractal aqui, essa correção, ele voltou a se aproximar dos R$ 5. Então, ele está voltando para cá, tem aqui a sombra do candle, né, ainda mais um pouco aqui para fazer, e no mensal também, né, a gente tem a sombra desse candle aqui do mês de maio, então ele tem essa região ainda para voltar a buscar aqui próximo aos 5,79, tem um pouco mais aqui para ampliar o movimento. Ele que vinha trabalhando aqui nesse triângulo simétrico, vinha sem tendência, desde que se enfiou aqui nesse intervalo, né, do 61,8 e 38,2, então era preciso aqui um rompimento para definir tendência, né? Ou ele ia romper essa região de 5,50, confirmar o rompimento de 61,8, ou ele voltava para cá, né? E refazer esse último fractal aqui. Portanto, né, a gente vem acompanhando com a fraqueza do real, os problemas no cenário fiscal relacionado ao teto de gastos, né? Que pode piorar agora com o retorno do auxílio emergencial, né? Também cenário político no Brasil e contribuindo para a ampliação aqui do dólar, ampliar movimento. Então, ele aqui segue, né, já com gap de medida, ou seja, para continuar movimento prévio, ainda tem mais um pouco aqui para fazer, né, voltar a se aproximar aqui de 5,79. Então, ele segue em forte alta, após as decisões aí tributárias de Bolsonaro, né, ele vai zerar as alíquotas, incidências sobre óleo e diesel, e elevar os impostos para as instituições financeiras, né, contribuição social sobre lucro líquido, né, e foi recebido aí negativamente pela maior parte dos investidores, que a gente vê aqui forte alta do dólar, né, já para o mini índice, né, movimentação mais fraca aqui de abertura em Golfo de Baixa, que a gente pode ver. Ontem ele conseguiu uma recuperação por conta do exterior dos Estados Unidos. Aliás, mercados globais ontem, como um todo, tiveram boa movimentação forte de alta, né, inclusive nos Estados Unidos. Os rendimentos do Tesouro deram uma acalmada ontem, portanto, auxiliou na recuperação das ações. Então, aqui, Bolsonaro acabou editando um decreto, uma medida previsória para reduzir a zero as alíquotas de PIS/COFINS, né, sobre comercialização e importação do combustível por 2 meses e no gás de cozinha sem um prazo definido, né. Por enquanto, né, os bancos é que estão dando um tombo aí, porque essa situação toda acaba gerando uma incerteza institucional, né, por enquanto segue com os bancos, mas posteriormente, outras instituições podem ter tributação elevada, né? Num cenário aí dessa crise essa crise econômica que vai se vivenciando, aqui ele tá tentando uma recuperação, mas pelos 5 minutos, o que a gente consegue ver? Que a recuperação dele não vai muito longe, ele está tentando aqui um pivô de alta, que ele vai rompendo agora. No máximo, né, ele volta aqui em 109,500, por enquanto, a primeira resistência dele, né, refazer esse pequeno movimento aqui. Uma abertura mais fraca, por conta aí dessas mudanças, né, de tributação de alguns setores, entre eles o bancário. Essa alíquota de CSLL, né, que eu comentei agora, que é a contribuição social sobre lucro líquido, já subiu aí para 25%, né? E Petrobras também ajudando nesse movimento mais fraco, né? Recuando forte, ou seja, renovou mínima, que era o mais provável, que eu já vim comentando também. Então, aqui a gente vê que ele está refazendo esse movimento, né? Como também havia comentado anteriormente. Semana, olha, com forte movimentação, né? Deu início aqui, acionou o pivô de baixa que ele havia deixado aqui nas últimas máximas, em 121, né? Que ele fez aqui no mês passado. E ele ainda tem um longo caminho para percorrer, ó, voltar para níveis ainda muito mais baixos, né?
nomeadamente aqui os 100 mil pontos. Olha a semana, ele tem um grande vazio gráfico aqui para voltar a ser preenchido. Isso também já comentei. Ele deixou na última semana uma pequena exaustão, mas a recuperação dele, né, foi bem pequena por enquanto. Olha o mensal. Ele ainda tem mais aqui para recuar. Então, por enquanto, aqui a recuperação fica nos níveis aqui de 109.500, né, como primeira tentativa. Se a gente olhar aqui numa hora, ele vai buscando uma recuperação, mas a linha aqui de compra, ou seja, uma reversão aqui de movimento ainda está longe. Portanto, ele ainda tem mais aqui para recuar. Ele pode voltar para cá para a mínima do dia, né, que segue em 107.325, ele pode buscar o número inteiro ainda, antes de maior recuperação. Estão vendo esse vazio gráfico aqui? Ele ainda tem capacidade, né, probabilidade de voltar a buscar 110. Mas, por enquanto, movimento aqui pesando bastante, movimento negativo, né? Estados Unidos com abertura mista. Vou compartilhar lá. Aqui, né, com relação ao DXY e os principais pares aqui, a gente continua vendo o real bem fraco, com desempenho fraco ainda. Só perde aí, vai perdendo aí aqui para o peso argentino, que ainda continua mais baixo, né? Mas ontem a maioria das moedas latino-americanas elas se firmaram, né? Em os mercados emergentes mais amplos. Os rendimentos do Tesouro, né? Deram uma acalmada, isso possibilitou essa alta, essa recuperação, aliás. Ele deu um salto na semana passada, na quinta-feira, né? Mas o Brasil segue aqui bem abaixo, né, dos outros, né? Abaixo ainda de lira turca e rublo. Os preços mais altos ontem do petróleo acabou impulsionando o colombiano, o mexicano, né, com as exportadoras de petróleo. Os ligados às commodities também, né? O CAD, o australiano, que o euro segue um pouco mais fraco hoje, assim como o CHF também. O JPY também, corrigindo. O real segue muito mais fraco, né? Na semana passada, né, quando os rendimentos do Tesouro, eles estavam mais altos, né, com aquela forte alta, né, acabou desestabilizando aqui os mercados emergentes, né? E ontem até deu uma recuperada, uma pequena recuperação ontem. Portanto, né, aqui as crescentes preocupações para o Brasil, as crescentes preocupações com os gastos fiscais esticados, né, como eu falei anteriormente, agora com o retorno do auxílio emergencial, cenário político também, né, agora essa questão da Petrobras, né, agora as tributações apesando ainda mais, né, as ETFs, olha o EWZ, abriu também com um gap de baixa, ou seja, o EWZ já está chegando ali no número inteiro nos 30, como eu também havia comentado, grande possibilidade, né, de refazer todo esse movimento aqui, porque ele perdeu esse último fundo, né, então tem tudo ainda, mais correção para fazer. China, né, os mercados asiáticos fecharam mais fracos, Estados Unidos segue aqui ainda sem tendência praticamente, né, está dando uma pausa hoje após a forte movimentação de ontem, Índia segue em forte recuperação, e Europa também abriu em alta, aliás, abriu em alta não, segue aqui em alta, né, teve uma boa movimentação hoje, por enquanto, a maior movimentação aí para a Europa é com o CAC 40 com a França, 0,72, né, um movimento menor hoje após a forte alta de ontem. E aqui para os setores, né, a gente tem materiais básicos, um pequeno recuo, BDRX continua, mas a maioria aqui, olha, segue muito mais fraco, financeiro, né, que está bem abaixo de todos, um saldo negativo ainda,
não consegue maior recuperação. Aliás, ele tem tudo isso aqui também para refazer. Estão vendo que acabou perdendo isso aqui, né? Se a gente olhar bem aqui, ele tem todo esse movimento para refazer. E o que segue aqui bem abaixo do IBOV, né, que está essa linha de branco aqui, é consumo e utilidade pública. A gente tem small caps, as small caps na sexta-feira também não tiveram um bom desempenho, caíram bastante, né? Desempenho mais fraco para a semana e para o mês. Indústria também corrigindo, aliás, a maioria dos setores. E aqui as elétricas. Daqui segue aqui com um pequeno movimento de correção, mas ainda é pequeno, são os materiais básicos, né? O que vem dando um impulso, inclusive ontem também para a Europa, né, as ações das mineradoras que impulsionaram a movimentação. Aqui a WZ, olha, o engolfo de baixa, por enquanto ele está aqui na região de 30 e 60, aliás, 30 e 80, ele ainda não rompeu, não perdeu definitivamente o 31, pode ser um gap de exaustão e ele nas próximas horas voltar aqui no fechamento de ontem, né? Voltar a buscar aqui essa região. Mas aqui, olha, movimentação do MACD de histograma e OBV, né? Tudo indica que é para continuar, né? Isso aqui é a continuação do movimento prévio. Tem tudo para vir para cá, que aqui é o 38,2 do FIBO traçado aqui, né? Já havia mostrado também. E olha a semana. A gente tem um pivô de baixa aqui, que já foi acionado, tem todo esse movimento para refazer até a abertura do mês de novembro. Até a abertura aqui do mês de novembro, em 27 e 21. Ou seja, no máximo, né, essa correção vem até os 27,50. Na média de 200 aqui, nos 38, né? E o mês para a WZ, olha, primeira tentativa ainda, né, de recuperação, seu último movimento. Mas olha aqui, olha, tá longe de reverter, né, de ampliar isso aqui. Tá bem longe. Provavelmente ele vai buscar níveis ainda mais baixos aqui. Voltar para esses fundos, né, para essas regiões aqui. Então, tá bem complicado para o Brasil. Aqui nos Estados Unidos, olha, viés misto. S&P e Dow Jones vão se recuperando do movimento mais fraco da última semana. Aliás, recuperando não, né? Eles vão dando uma pausa, uma forte movimentação de ontem, principalmente no setor de healthcare, né, que a gente viu agora com a implantação da vacina da Johnson & Johnson, mais um reforço aí para os Estados Unidos. E aqui, Nasdaq hoje segue num terreno negativo. A gente vê as FANGs aqui, Microsoft e Apple, em queda, Google, Amazon, com movimento aí de alta, Netflix também, mas sem grandes movimentações que a gente pode observar. Aqui, imobiliário ainda continua fraco, utilidade pública, né? Ontem também a gente viu que os dois setores ainda continuam lá para baixo, os outros ainda conseguiram boa recuperação, como de energia hoje segue mais fraco, materiais básicos, olha, que segue também liderando o movimento aí, junto com tecnologia, né? Aqui vamos dar uma olhada em Petro. Petro aí com forte correção, né? Ontem, ela até conseguiu uma pequena recuperação com um gap de alta aqui, mas foi pequeno. Um gap aí não muito grande. Com aumento aí do combustível, né? Então, ainda deu um impulsozinho aí. Mas hoje já foi fechado esse gap, né? A gente viu, tem aqui um pivô de baixa próximo aos 23. E aqui, deixa eu ver. E renovando o mínimo, né? Que é o mais provável, ainda era vir testar 21, né? Só que ainda veio buscar mínima em 20,67. Ou seja, está tentando uma recuperação, nós estamos vendo que já deixou aqui um
um falso pin-bar, aí aqui de abertura. Então, no máximo, é se aproximar aqui do fechamento de ontem, próximo aos 22, não mais do que isso, e renova a mínima mais uma vez. Pode vir buscar aqui 20,50 ou o número inteiro. Tá vendo o candle que ele está formando aqui? Falso pin-bar, né? Porque eu tenho a continuação aqui do movimento prévio. A tendência aí é continuar. Aqui a correção. E, né, continuar até os 19,50 provavelmente. Se a gente olhar aqui no mês, é a abertura aqui do mês de novembro. Então, ele ainda tem correção até aqui, né? Para vir de encontro à média, já no limite do canal, né? Petrobras vinha formando esse canal até meados de janeiro, é o início de janeiro do ano passado, quando entrou aquela correção brusca, né? Quando a gente tem um canal, eu geralmente, né, duplico para saber se ele for rompido até onde o ativo pode ir a correção, assim também como se fosse uma compra, e veio buscar o fundo dele, e agora provavelmente vai voltar a buscar de novo, né? E tem essa correção até 19,50. Janeiro deixou aqui o Dark Cloud, fevereiro com forte correção, 16,60, e agora aqui está terminando, né, para começar a buscar maior recuperação. Anunciou ontem que vai levar os preços da gasolina e do diesel, né, que já havia sido declarado, e começou essa confusão toda, praticamente 5%, né, conta a partir de hoje, e ambos os combustíveis renovando os maiores níveis, né, em mais de um ano. Assim como o gás de cozinha ano passado, né, teve não sei quantos reajustes, né, isso é complicado, né. Então, aqui, olha, está tentando, né, se aproximar da abertura dessa barra aqui, 21,84, se aproximar do fechamento de ontem, mas a tendência é continuar. Continuar movimento prévio, né. E a semana, o que a gente tem para Petro? 19,50. A tendência aqui é continuar. A Vale ontem ainda teve um movimento de alta, está voltando aqui para a retração de 61,8, na verdade, né, era o nível que ela tinha para buscar aqui, que eu já havia mostrado a sombra do candle em R$100, esse nível aqui que ela tinha ainda de buscar recuperação, porque quando a gente tem um candle, né, rompendo níveis, resistências importantes, e aí me deixa uma sombra muito grande, aquele padrão, que a gente tem uma estrela cadente, aquele padrão não é acionado logo, né? Então, ele volta a buscar a sombra do candle. Provavelmente, acredito eu, que ela fica aqui nos R$100, né? Mas aí, para ampliar o movimento, ela tem que ignorar essa estrela cadente. Então, ela tem que superar 103,35. Pode bater 103,50? Pode ainda, né? Que ela já se aproximou da região da zona de força. Olha aqui, olha. Já logo após a abertura, né? O que ela deixou? Um falso pin-bar. Estão vendo? Portanto, ela não deve passar aqui dos R$100. Ela deve parar aqui. Ó. Ela já está chegando na abertura também no dia 11 de janeiro, R$100,25. Ela já está numa zona aqui de forte resistência. Aqui, só se ela voltasse para os 92, né, e perdesse esse suporte aí, como eu já havia dito, né? E ela só reverte tendência quando perder essa região aqui de 84. Ela tem esse vazio gráfico aqui para voltar a ser preenchido, né? Olha aqui um engolfo sendo formado hoje, engolfo esse de baixa. Ó. Ela já havia mostrado indecisão ontem, aqui no 61,8. Portanto, gente, ela não deve passar daqui. A recuperação dela deve parar aí. Deve parar aí a recuperação de Vale.
Ontem também foi o que impulsionou a Europa, né? Principalmente FTSE, as mineradoras e o setor de construção também. Então, aqui Vale ontem deu um salto, fechou em 4,28, apesar da queda dos futuros, né? Tem uma queda dos futuros do minério de ferro e aço na China, né? Além também dos dados mais fracos da atividade fabril chinesa. Hoje também a China fechou mais fraca, assim como Coreia do Sul. Os mercados asiáticos fecharam mais fracos. Então, aqui um engolfo de baixa para ela, né? Pode ser que nos próximos dias ela volte para cá. Então, vamos olhar Prio. Olha aqui a Prio. Prio, provavelmente um pivô de baixo está sendo formado aqui, no último teste que ela fez ontem e hoje também se aproximou. Eu tenho um grande engolfo de baixa aqui já na abertura. Pivô de baixa esse, né, que retorna aqui para 80, né, que a gente consegue ver o pivô de baixa aqui também no diário, sendo formado. Vai ser confirmado quando perder essa região aqui dos R$80. Perdendo os R$80, ela refaz todo esse movimento até os 70. Olha a semana, né? A semana eu já tenho aqui também um padrão que dá uma pausa, né? Um padrão aqui de reversão, já dá uma pausa na venda, aliás, na compra. Mostrando indecisão aqui em R$90, aliás, nos 94. Tenho também uma divergência aqui, de baixa. E o mês de Prio, por enquanto, né, tá voltando a testar aqui a sombra do mês de janeiro. Por enquanto, eu tenho um gift. Estão vendo aqui, olha, teve forte movimentação em dezembro. Janeiro me deixou esse candle aqui com longa sombra, né? Deu uma contraída. Isso aqui geralmente não. Um candle desse quando aparece, principalmente se tiver contido aqui no anterior, pós forte movimentação, pode saber que o candle seguinte vai ampliar movimento. Seja, né, tanto para compra quanto para venda, que eu falo muito, né? Candle de longa sombra quando aparece após forte movimentação é para continuar. Aqui, por enquanto, eu tenho um gift sendo formado, né? E eu já havia projetado aqui para Prio, né? Poderia ter movimentação até 96,60. Mas, por enquanto, né, parou aqui em 94, foi a última máxima, cravou no número inteiro. Já deixou aqui um engolfo de baixa nesse dia, no 23. E, por enquanto, o que vai se formando aqui é um pivô de baixa, que vai ser confirmado quando perder 80. Prio também tem um grande vazio gráfico aqui para voltar a ser preenchido. Ela também ia apresentar resultados, né? Ainda não apareceu aqui. Ainda não tenho aqui os resultados de Prio. Mas já um grande engolfo de baixa aqui na abertura. Cielo ontem forte queda, 6,11. Cielo, olha, renovando o mínimo. Já havia mostrado aí nas últimas análises dela, olha, continuação do movimento prévio. Olha aqui o ABV, catando petróleo, costumo dizer. MACD de histograma. Ainda segue aí pressionada, né, pelos controladores sobre venda das respectivas participações. Ainda segue muito fraca, né? A tendência para ela é renovar a mínima. Ela pode ainda parar aqui na mínima de outubro, em 13,36, mas acredito eu que ela renove. Ó, tem tudo para isso. Maio, a mínima 13,18, pode vir buscar R$13 para renovar essa mínima.
Olha aqui, ó, a continuação do movimento prévio, também no MACD histograma. Olha o mês, né? Até agora ela já tem queda aí de 20%. 10,28, 12,29, até mais, né? Se a gente pegar a máxima dela de janeiro, foi aqui, em 4,30, né, praticamente. Até agora tem mais de 20 já. A máxima de fevereiro foi em 4,33 também. Um pouco acima da de janeiro. Mas já acumula aí, né, mais de 20% de queda. Só nesse primeiro período aí de 2021. Então, tendência a continuar. A gente tem aqui um pivô de baixa também desse último movimento, né? Que se rompesse aqui 3,50, que foi o que ela fez, né? Desconfigurou aqui essa possibilidade de triângulo ascendente para ampliar o movimento, também que eu já havia traçado aqui. E voltando, por enquanto, para essas últimas mínimas de outubro, 13,18, mas ela pode ainda bater R$3, né? O ABV está muito fraco. Muito fraqueza aí para Cielo. Espera. Também com forte queda ontem, mais 4%. Ela também apresentou os resultados de antes. Houve aqui resultados aí bons, né? Tinha estimativa de 45, ela apresentou 48. Mas ainda assim, mesmo após o desempenho considerado sólido para o quarto trimestre, não foi aqui não reagiu bem aí aos números, né? Portanto, o que a gente tem aqui também nesse último movimento de 19 de fevereiro, um pivô de baixa, que ela já aciona aqui com rompimento de 32, que é aqui, que é o mais importante, R$32. E ela está refazendo todo esse movimento, né? Com primeiro suporte aqui em 29,70, ou seja, o mais importante é o número inteiro, R$30, que ela já está reagindo aqui. Portanto, para as próximas horas, ela aqui está tentando aqui um padrão de reversão, uma Morningstar. Mas ela só vai acionar esse padrão quando ela superar 31. Superando 31, o que a gente tem aqui de amplitude? Aqui o modelo. A gente tem, né, 31,90, praticamente a abertura dessa barra aqui, né, de ontem, já no fechamento. Então, ela tem até 31,80 para se recuperar como primeira perna de recuperação. Se voltar a superar 31, né? Porque eu ainda tenho aqui região 50, fechamento de ontem. Então, no máximo, é até a abertura dessa barra como primeira perna de recuperação. Mesmo porque, né, mesmo que ela tente aqui maior movimentação, ela tem até 32 no máximo, né, para se recuperar. Mas o ABV MACD histograma, né, me dá uma continuação. Já abriu aqui com gap de baixa, ou seja, continuar movimento prévio, já dando maior força que é o pivô de baixa. Olha a semana para ela. Já a média de 200 passando aqui nesses níveis, né, no semanal. Por isso já começa aqui a entrar uma pressãozinha de compra, né? Começa a reagir. E se a gente olhar bem, né, a gente tem um grande triângulo simétrico sendo formado aqui, né? Hype 3. Agora, para superar, né, ampliar movimento, ela tem que sair daqui desse nível de 38. E para corrigir mais, ela tem que perder 26,50. Meu mês para ela.
Ó, mês de fevereiro, né, fechou em 1,52, deixou aqui uma estrela cadente, né, e ao mesmo tempo um inside bar. Ficou contido aqui no mês de janeiro. Janeiro formou aqui um dark cloud. Então, ela tem correção até aqui, né? Abertura de novembro, até os R$ 28. Mas para ela reverter tendência, só quando romper isso aqui, 26,50. Vendo o triângulo simétrico aqui, que ela vai informando. Pelo menos nada indica aqui, né, que ela vai ampliar movimento. Nada. Então, tem tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, esse espaço aqui para voltar a ser preenchido, né? E ela pode recuar até esse nível aqui. Recuando, né, na verdade, a primeira parada é 28 com a abertura do mês de novembro. Ela pode tentar aqui maior recuperação. Mas a tendência só é revertida aqui em 26,50. Ó. Aqui, né, ela pode até superar esses 31, mas ela vai fazer mais teste aqui do 30 antes, né, de ampliar movimento aqui. Ela vai bater mais uma vez nesses R$ 30 antes de pegar impulso. Provavelmente, né? Quando a gente tem uma fraqueza do ativo, né, que já está fazendo suporte em número inteiro, região 50, e aí já vai deixando candles de longa sombra, né, estilo esse aqui, já deixou na abertura, tem que esperar, né, porque ele fica batendo ali naquele nível até pegar impulso realmente, né, para reverter movimento. Mas aqui, olha, só acima de 31. Que por enquanto nada, né, que me dê reversão. E sim, de que volta para cá, para os R$ 30. Braskem. Braskem teve uma pequena valorização ontem. Fechou aqui em 1,66, que Braskem já fez um movimento de repique, aliás, renovou máximo. 33 e 39, não bateu 33,50. E aqui acabou formando topo duplo, né? E já fez a primeira perna aqui de correção, que era voltar nesses níveis aqui dos 30, abertura aqui da barra do dia 24. Foi o que ela está fazendo aqui. É o mesmo caso aí de Hype 3. Ela ainda vai testar mais um pouco esses R$ 30 antes de definitivamente voltar aqui para a região do gap. Por quê? Porque ela tem retorno até 32 no máximo. A semana para Braskem, ó, por enquanto, um Dark Cloud vai sendo formado. Braskem ainda não confirmou esse rompimento aqui do 61,8, ou seja, ela tem que sair dessa região aqui de 32 ainda para avançar mais um pouco. Ainda não deu essa reversão, essa continuação, ela não confirmou esse rompimento. O que ela está fazendo aqui, que provavelmente vai fazer, é vir testar essa sombra aqui da última semana, né? Que aqui ela deixou, foi um engolfo, mas engolfo esse que é de baixa. Só que ela só aciona esse engolfo quando romper 26, né? Ontem também avançou, ainda um pouco aqui que a gente vê na abertura, né? Mas já mostrou muita rejeição aqui nos últimos topos, em 33. Após a unidade do México assinar contrato de transporte de gás natural com uma agência do governo mexicano. Então, ainda avançou mais um pouco por conta de notícias, né? Por aqui o que ela está fazendo é para voltar para cá, maior probabilidade. A gente começa a ver aqui um alargamento sendo formado. Portanto, isso também me dá, ainda me confirma, dá mais força a dar essa probabilidade, né, de voltar para cá. Vendo aqui o alargamento, como ela já atingiu a máxima, a linha superior, ela pode muito bem voltar para cá. Voltar a testar 26,50. Testar a sombra deste candle. E aqui ela começar com nova flutuação.
Isso se não romper 26. Se romper 26, faz maior correção e volta a buscar ali a região de 20. Estão vendo o mensal também. Já começa a se enterrar no mês anterior. Ela fechou em 29% de alta, né, no último mês. Mas Braskem ainda segue muito fraca, né, que a gente vê o ABV, MACD histograma, ou seja, ainda não confirmaram aqui, ainda está um pouco longe de reverter, né, de continuar, de ampliar movimento aqui, também pelo mensal. Vendo que nem 50% ela fez, né, das últimas quedas. Que, aliás, ela vem caindo desde setembro de 2018, né, não é de agora. Ela bate mais um pouco aqui para tentar a recuperação e depois vem para o maior movimento, né, porque ela já chegou aqui, a gente viu o alargamento, ela já chegou na parte superior dele. Não tem tudo para voltar lá para baixo.